A graça e a paz. Boa noite. Hoje estaremos falando sobre entenda o que Deus pretende fazer em sua vida. Senhor, abençoa poderosamente a explanação da tua palavra, Senhor. Usa teu servo para falar em cada coração. Derrama da tua graça e tua misericórdia sobre cada um que ouvir, sobre cada um que está adicionado nos pilares da edificação. Que vidas venham ser transformadas, Senhor. Eu te louvo e agradeço no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, boa noite. Bom, Deus deseja transformar a sua vida. E Ele deseja que você saiba como Ele deseja fazer isso. De que maneira Ele quer fazer isso na sua vida. Deus deseja participar da nossa vida, assim como Ele desejou participar com o povo de Israel. Deus deseja que tenhamos uma intimidade com Ele. E Ele deseja abençoar a nossa vida de uma tal maneira que o nome dEle venha a ser glorificado e que as demais pessoas alcancem essa bênção, sejam abençoadas também. Deus quer fazer coisa extraordinária na sua vida. E Ele deseja que você entenda de que maneira Ele quer realizar isso. No livro de Oséias, o profeta Oséias, no capítulo de número 14, vai nos dar um ensinamento maravilhoso a esse respeito. Eu vou usar o versículo de número 4 como trilho de partida da mensagem. Então, no livro de Oséias, capítulo de número 14, vai nos ensinar de que maneira nós possamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus quer nos abençoar. Deus quer transformar vidas. Mas ao mesmo tempo Ele deseja que saibamos como Ele quer realizar isso. Então lá no livro de Oséias, do profeta Oséias, no capítulo 14, eu vou iniciar aqui lendo o versículo de número 4, diz assim: Eu sararei a sua apostasia. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Bem, vivemos dias em que as pessoas têm anseio para verem as promessas de Deus se cumprirem em suas vidas. Desejam de uma tal maneira ver essas promessas se cumprindo, que acaba permitindo a ansiedade e o engano do coração, afastando do propósito de Deus. Quantas pessoas, por desejarem ardentemente, por almejarem ver essas promessas se cumprindo na vida delas, elas são tomadas pela ansiedade, pelo engano do coração e são conduzidas por promessas, ou por ensinos, ou até mesmo por buscas que acabam distanciando do propósito de Deus. Mas Deus deseja que saibamos qual é a vontade dEle e como podemos alcançar essas promessas. Deus deseja transformar vidas, Amém. Abençoar poderosamente vidas. Mas nós necessitamos saber como alcançar, de que maneira Ele vai fazer isso nas nossas vidas. Bem, assim como fez com Israel, usando o profeta Oséias como instrumento, né? Ele usa nos dias de hoje, nos nossos dias, Ele usa a sua palavra para que saibamos isso. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, o versículo de número 1 vai dizer que outrora, antigamente, Deus nos falava por meio dos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho, pela sua palavra, né? Ele deixou a sua palavra. Hoje nós devemos ouvir a Jesus, né? Ouvir as palavras do Senhor Jesus, os ensinamentos dele, para que saibamos qual é a maneira que Deus quer trabalhar em nossa vida, para que sejamos verdadeiramente abençoados e sejamos um canal de bênção na vida de outras pessoas. Bem, é Deus quem faz o convite. Há um convite para que nós saibamos qual é a vontade de Deus. Há um convite de Deus para que você entenda de que maneira Ele quer realizar essas bênçãos na sua vida. Existe um convite, Deus te convida a entender o que Ele quer fazer na sua vida. Existe um convite, né? E é Deus quem faz o convite para conhecer o que Ele deseja fazer. No versículo 1 do capítulo 14 de Oséias, o texto diz assim, ó:
volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Pelos teus pecados tem caído. Ele está fazendo um convite. Está falando, volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Talvez você está pensando, mas ele está falando para Israel. Jesus veio constituir um Israel espiritual, a qual nós somos inseridos nesse Israel espiritual. Então Deus faz um convite. Ele diz, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. A maneira que Deus quer nos abençoar, a maneira que Deus quer transformar a nossa vida, e como Ele quer que nós saibamos, Ele faz um convite para que voltemos ao Senhor, para que voltemos ao Deus. Por quê? Ele fala, pelos teus pecados tem caído. Ele está falando aqui de uma apostasia. O que é apostasia? Apostasia é apostatar da fé. Se afastar da fé genuína. Israel havia se afastado da fé. Israel havia caído por causa da apostasia, pelo pecado, da idolatria, adorando outros deuses, confiando em outros deuses, como nós vamos ver aqui, né? Confiando na Síria, confiando em cavalos para ir para a guerra, confiando nas suas próprias forças, e por conta disso tem caído. Então, os que aceitarem o convite receberão cura e vida nova. Aqueles que aceitaram o convite, ele está dizendo assim, ó, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Aqueles que aceitarem o convite receberão cura e vida nova. Portanto, a mensagem está centrada em conversão, cura e restauração. O convite que ele faz, e a mensagem que o profeta Osés nos traz aqui no capítulo 14, a mensagem está voltada para a conversão, cura e restauração. Então Deus quer nos abençoar, e a maneira que Ele quer nos abençoar é que haja uma conversão. Nós nos convertemos dos nossos erros, do nosso pecado, da nossa maneira de viver para a vontade dEle. Então seremos curados, e depois do curado, restaurados. Deus chama ao arrependimento aqueles que haviam caído por causa dos seus pecados. A pessoa no pecado, ela está caída, distante de Deus. Veja que desde o princípio, quando Adão e Eva, lá no paraíso, eles caíram. E hoje, essa queda tem permanecido na vida de muitos. E Deus quer que as pessoas se levantem, estejam em pé diante dEle, para que possam vivenciar as bênçãos que Ele tem, vivenciar as promessas dEle. Agora, esse apelo teria de ser sincero. Essa volta, esse retorno, teria que ser sincero, para que as pessoas recebam a resposta de Deus. O pecado adoece espiritualmente. O pecado, ele adoece a pessoa espiritualmente. Assim como a doença física, A doença física, ela não quando a pessoa, ela não fica doente de uma hora para outra. Temos vários tipos de doença que ela não se manifesta exatamente naquele momento. Há um período, Então, a doença física, primeiro vem uma infecção no organismo da pessoa. Aquela infecção vai causar uma debilidade naquele corpo. Aquela pessoa fica fraca. Ela começa a perder as suas forças. E ela não consegue mais nem mesmo se levantar. Não tem força para se alimentar. Porque aquela bactéria, aquela infecção está no organismo. Vai debilitando ela, tirando-lhe a saúde e o vigor. Então ela não consegue mais se alimentar. Por consequência, ela se torna fraca e não tem forças para se levantar. É preciso um tratamento, é preciso uma cura. Da mesma forma é o pecado. O pecado contamina espiritualmente. Tira toda a força, impede de se alimentar espiritualmente. Provoca a morte. O pecado vai afastando a pessoa cada vez mais da fonte que lhe sustenta. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, o versículo de número 23, o apóstolo Paulo lhe diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus está chamando o povo, olha, venha, volte para mim. E Deus quer curar, sarar essas feridas. Ele diz assim, volta, ó Israel, para mim, o Senhor teu Deus, pelos teus pecados tem caído. Então Deus deseja
dar essa cura para as pessoas. Deus deseja curar, arrancar essa raiz, essa lepra, esse câncer chamado pecado que tem deixado muitas pessoas prostradas. Quantas pessoas estão prostradas? Quantas pessoas já não têm mais força para buscar o alimento espiritual? Quantas pessoas já não encontram mais ânimo para se levantarem? Quantas pessoas não encontram mais força nem mesmo para se prostrarem diante de Deus? Portanto, não tem vida, estão caídas. E ele convida a pessoa a se levantar, está dizendo, pelos teus pecados estão caídos. Então ele está dizendo, volta, porque ele deseja curar. A maneira de buscar a cura é ir até o Senhor. Né? Quando a pessoa está doente, está ruim, ela precisa de ir até o médico. Né? Então, a maneira de buscar a cura é ir até o Senhor. Com palavras de arrependimento. No versículo 2 diz assim, ó, tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Diz ele, perdoa toda a iniquidade e aceita-nos graciosamente, para que oferecemos como novilho os sacrifícios dos nossos lábios. Então, de que maneira nós devemos voltar para o Senhor? Com palavras. Com palavras. E essas palavras têm que ser sinceras. Ele deseja um sacrifício dos nossos lábios. Deus não está pedindo ali para Israel sacrifícios de bois, de ovelhas, de bodes, nada disso. Assim, nos dias de hoje, Deus não está interessado nos seus sacrifícios, nas suas ofertas. Nada disso compra a Deus. Ele quer o sacrifício dos vossos lábios. Dos vossos lábios. Limpo. O sacrifício dos vossos lábios é a semente, aquela semente que está no coração. Ela procede dessa semente que está no coração. Daquilo que procede da semente do coração. Lá em Salmo 51, versículo 17, o salmista diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Então Deus deseja um coração aquebrantado. Chegar diante de Deus com uma oração sincera. Chegar diante de Deus desejoso de ser perdoado, dizendo, tira-me toda a minha iniquidade, perdoa os meus pecados, sara o meu coração para que seja restaurado. Deus não vai se convencer com falsos louvores. Não adianta você chegar dizendo, Senhor, Tu és soberano, Tu és Deus maravilhoso. Não adianta uma falsa ortodoxia, que Ele conhece o coração. Amém. É chegar com sinceridade, Senhor, eu me arrependo. Então, antes de ser curado, antes de ser restaurado, antes de ser abençoado, a maneira que Deus quer que nós saibamos, como Ele quer nos abençoar poderosamente, é que nós venhamos buscá-lo de todo o nosso coração, arrependido dos nossos pecados, que haja um arrependimento genuíno. Não há nenhuma possibilidade de as pessoas serem abençoadas sem antes serem restauradas, curadas e, portanto, precisam de ter um arrependimento genuíno. Hoje estão oferecendo bênçãos, hoje estão fazendo promessas que você vai conquistar isso, conquistar aquilo, no pecado, na prostituição, na idolatria. Isso não é verdade. Não é verdade. Deus não opera na mentira. Deus não opera na iniquidade. Deus não opera num coração caído pelo pecado. Primeira coisa que Ele chama é para que haja cura. Primeira coisa que Deus chama é para voltar ao Senhor. É uma conversão, primeiramente. É necessário isso. É preciso primeiro estar curado para que haja restauração. Ninguém pode restaurar uma casa sem antes reparar o alicerce da casa. Não adianta você restaurar um prédio se o alicerce estiver podre, estiver em ruína. Ele vai ruir, não vai permanecer. Não adianta você restaurar uma casa, pintar uma casa, enfeitar uma casa, se o alicerce estiver deteriorado. É necessário primeiro ser curado, primeiro restaurar, primeiro esse alicerce tem que ser reparado, para depois haver uma restauração. Então não tem nenhuma possibilidade. Deus quer te abençoar. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Mas é necessário que haja essa dinâmica, existe um processo.
Não tem como você eliminar etapas. Não tem como você pular etapas. É preciso andar conforme a palavra de Deus. Bem, mas um coração curado reconhece que é o Senhor quem cura. Somente nele deve confiar. O versículo 3 diz assim, no capítulo 14 de Oséias: não nos salvará a Síria, não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Então ele está dizendo assim, ó, não confiaremos mais na Síria, na força da Síria. Não confiaremos mais, não montaremos mais cavalos para ir para a guerra. O que significa isso? Aquele que tem um coração que foi curado, aquele que volta para o Senhor, ele reconhece que foi curado pelo Senhor. Então ele não deve mais confiar na Síria, não deve mais confiar nos homens, nas coisas, nos ídolos. Ele passa a confiar totalmente no Senhor, porque a cura vem dele. Ele foi curado, ele reconhece que o Senhor o curou, que agora tem vida, né? Então depositar confiança em outro, que não seja Deus, é adoecer, é impedir o crescimento. É impedir o crescimento. Muitas pessoas não crescem justamente por isso. Não reconhecem que o único que cura é o Senhor. O único que perdoa pecados é o Senhor. Então a resposta da oração e a confirmação que o Senhor aceitou, né, se dá na restauração. Então como é que nós podemos ter a certeza que o Senhor aceitou a nossa oração? Como podemos ter certeza que o Senhor aceitou, que nós somos perdoados? Muitas pessoas precisam de ter essa certeza, que o Senhor as perdoou, se ela foi sincera de coração, se ela voltou de todo o coração para o Senhor. Como ter essa certeza? Porque aí começa a restauração. A partir daí, começa a ser restaurado, começa a ser restauração. E a restauração vem pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. Esse amor que transcende todo o nosso entendimento. Esse amor que está além do nosso entendimento. Esse amor tão grande, tão poderoso, né? Esse amor que não está condicionado à oração do homem. Não é porque você orou, que fez uma oração, não é porque você se arrependeu que agora Deus vai te amar. Não, não é nada disso. Este amor não está condicionado à oração que o homem faz, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Deus ama porque Ele é amor. Ele nos amou, mesmo estando em rebeldia. Ele nos amou, né? Ele nos amou primeiro. Você não compra o amor de Deus. Deus ama voluntariamente, sem pedir nada em troca. É nisso que muitas pessoas precisam de entender, né? Deus promete abençoar o restaurado. Então agora, Deus restaura. Essa restauração é paulatinamente, Ele vai restaurando, né? Você já viu uma reforma de uma casa, uma reforma de um prédio, não se faz assim em um minuto. Leva tempo, né? Tem que restaurar tudo aquilo que está em ruína, né? Então, essa restauração é paulatinamente, né? E Deus promete abençoar o restaurado. Agora, depois que você tem uma casa, você reparou o alicerce, você restaurou, aí então você começa a adornar, colocar as janelas, pintar de acordo, coloca um enfeite, uma planta, né? Só depois de restaurado. Você não vai colocar enfeite numa casa, uma planta numa casa, você não vai pintar uma casa que está sendo restaurada. Precisa derrubar a parede, cortar a parede, derrubar o reboco. Só depois de restaurada que você vai adornar, enfeitar, né? Embelezar. Assim também em nossas vidas. O Senhor quer nos curar, restaurar, para depois derramar bênção, né? Então Deus promete restaurar, dando vida e beleza ao jardim abandonado e morto como era Israel. Israel estava como um jardim abandonado, estava morto. E Deus promete restaurar, trazer vida e beleza. E é assim que Deus quer fazer na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas estão como um jardim abandonado, sem cuidado, morto? Quantas pessoas ela não tem beleza nenhuma, não tem, é um jardim sem flor, você não vê nada, sempre triste, não tem cor, não tem brilho, não tem frutos. Por quê? Porque é um jardim abandonado. E Deus quer restaurar, dando vida e beleza, né? Ele trata a nação de Israel como uma árvore frutífera. Ele vai dizer assim,
no versículo de número 5, eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, espalhará suas raízes como o cedro do Líbano. Então ele está dizendo que ele será como o orvalho. As plantas necessitam do orvalho. As plantas não crescem sem orvalho. Precisa do orvalho para molhar. Então ele compara isso justamente como uma árvore que vai crescendo, né? Ele vai cuidando, né? Então Deus promete que aqueles que se voltam para ele, aquele que se arrepende para ele, Deus promete curar, restaurar e abençoar, né? Ele usa a linguagem, o profeta aqui está usando, ele vai usar as figuras de linguagem para dizer que serão como a oliveira, né? No versículo 6 ele diz assim, ó, se estenderão os seus ramos e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o cedro de Líbano. Está dizendo que a sua glória será como a da oliveira. Vai ter um jardim. Árvores vão crescer, vão dar frutos. Mas está dizendo, mas a sua glória será como a da oliveira. O que é glória que ele está dizendo, essa glória? É algo que destaca. É algo que tem mais brilho. É algo mais glorioso. É algo mais formoso. Ele está dizendo, a sua glória será como da oliveira. Então a bênção está aqui representada e destacada como a oliveira na vida de uma pessoa, né? A oliveira, né, ela era ali, na época de Israel, né, o que havia de mais precioso. A oliveira era o que trazia a prosperidade. Era um povo próspero, o povo que tinha a oliveira, né? Da oliveira fornece o alimento, né? Da oliveira fornece o combustível, o remédio e ainda fornece a sombra. Então, aquele que foi restaurado, curado, restaurado pelo Senhor, a glória dele será como a de oliveira. Ou seja, primeiro, né? Prosperidade, representa a prosperidade. A oliveira fornece alimento. Aquela pessoa que foi curada e restaurada, ela é abençoada por Deus. Além de ser próspera, ela fornece alimento. Ela alimenta todos que estão em volta dela. Ela tem alimento, porque ela está sendo alimentada pelo Senhor, né? Ela é combustível. A oliveira também servia para fazer o combustível, o óleo para acender ali a chama, o combustível, né? Então, aquele que é abençoado pelo Senhor é como combustível para alimentar a chama e aquecer o coração daqueles que estão frios espiritualmente. Também será como remédio, né? Da oliveira também se extrai o remédio, também é medicinal. Aquele que foi curado e restaurado pelo Senhor, o Senhor abençoa de uma tal maneira que ele tem remédio para curar com as suas palavras, com a sua vida, com o seu procedimento, curar as pessoas que estão feridas, machucadas, que estão doentes espiritualmente. E além do mais, além disso, fornece sombra. A oliveira também fornece sombra. As pessoas estavam trabalhando, estavam viajando debaixo daquele sol quente, eles podiam encontrar uma sombra debaixo da oliveira. Deus espera que cada um de nós sejamos abençoados de tal maneira a ser um canal de bênção, para ser sombra na vida daqueles que estão passando pelo calor das tribulações, pelo calor das lutas. Deus quer fazer isso nas nossas vidas, na sua vida. Conclusão. Mas como podemos conhecer todas essas vontades de Deus para as nossas vidas? E muitas outras vontades. Como nós podemos conhecer todas essas promessas, todas essas vontades de Deus para as nossas vidas, né? E muitas outras mais, porque as vontades de Deus, as bênçãos de Deus, são inesgotáveis. Se Deus é infinito, poderoso, as bênçãos de Deus não se esgotam, são inesgotáveis. Lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim, ó: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, as bênçãos do Senhor, a misericórdia do Senhor, as bênçãos do Senhor são inesgotáveis. E todas elas são para as nossas vidas. Agora, como podemos saber disso? Oséias, ele dá a instrução. Encontramos o povo, né? Aqui, perdido, mas ele vai dar a instrução, exortando o povo a perseverar no estudo, a fim de entender e conhecer as coisas que Deus deseja. Devemos considerar cuidadosamente os caminhos do Senhor, né? Apresentando nas Escrituras
No livro de Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 19 e 20, diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então Deus, Ele coloca diante de nós a vida e a maldição. E Ele diz, escolhe, pois, a vida. A vida está aqui na palavra de Deus. Como é que podemos conhecer a vontade de Deus? Como é que podemos saber quais são as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas? Como podemos fazer para entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? De que maneira? Conhecendo-a. E de que maneira podemos conhecê-la? Nos arrependendo, voltando para Ele, sendo curado, sendo restaurado. Então Ele nos abençoará. Nós podemos conhecê-lo por meio da tua palavra que produz vida. Nos traz vida, né? Quem é sábio? Para quem entende essas coisas, no versículo 9 ele diz assim, ó: quem é sábio para quem entende essas coisas e prudente para que saiba? Então ele está dizendo assim, quem é sábio para quem entende essas coisas? Como é que nós podemos ter essa sabedoria? Como é que nós podemos entender, né? De que maneira podemos entender disso? Aristóteles, né? Grande filósofo Aristóteles, ele afirmou que o sábio busca causas, o sábio verifica, né? Então Aristóteles já dizia, quem é o sábio? O sábio é aquele que busca as causas, é aquele que verifica. Então como é que eu posso saber? Como é que eu posso me tornar sábio? Como é que eu posso me tornar entendido? Como é que eu posso me tornar prudente? Conhecendo a vontade de Deus. A vontade de Deus está na sua palavra, está em nós mantermos essa comunhão com Ele. E para mantermos uma comunhão, uma intimidade com Deus, precisamos de nos arrependermos em primeiro lugar. Não há maneira dele nos abençoar sem que haja arrependimento, sem que haja a primeira cura. Não há. Imagina você, um pé de laranja no meio do mato, cheio de espinhos, cheio de cobra. Quem é que vai até lá? Precisa de limpar esse mato. Precisa de tirar o que tem de ruim, para que essa laranja, esse pé de laranja, venha a ser de proveito para as pessoas. Então é necessário, é um processo, né? Nesse texto podemos encontrar a resposta, né? E identificar o segredo da redenção, libertação, reabilitação, reparo e salvação, né? A sinceridade dos arrependidos. A bênção do Senhor, primeiro, né? Ela vem para a sinceridade dos arrependidos, né? A oração pela restauração total. A nossa oração, em primeiro lugar, deve ser pela restauração. Restaura, Senhor. Restaura o nosso altar para que seja um lugar de oferta agradável ao Senhor. Restaura o coração. Eu lembro que Elias, quando estava ali no monte, diante dos profetas de Baal, antes de Elias clamar ao Senhor, pedir, primeiro Elias reparou o altar que estava em ruína. Muitas pessoas querem ser bênção, querem ter bênção, mas com o altar em ruína não há possibilidade. As Escrituras não nos ensinam isso, né? A fé em um Deus misericordioso. Precisamos depositar a nossa fé em Deus, nesse Deus misericordioso. Hoje, infelizmente, tem pessoas depositando a fé em cada coisa. Leva uma rosa para sua casa que vai ter paz na sua casa. Isso é ignorância espiritual, é falta de conhecimento bíblico. Nós precisamos de conhecer a Deus. A nossa fé tem que estar em Deus, em quem cura. Objetos inanimados, rosas, essas coisas não curam o coração do homem. Não perdoa, não traz perdão, não traz restauração. Só Jesus cura, só Jesus liberta. Lá no livro de Lucas, no capítulo 5, o texto vai nos dizer que Jesus estava num lugar, num ambiente, tinha muitas pessoas, e colocaram um homem paralítico pelo telhado. Quando ele desceu, a primeira coisa que Jesus disse para aquele homem, perdoados sejam os teus pecados. E quem estava em volta começou a duvidar, quem é este que perdoa pecados? Jesus disse, qual é o mais difícil? Perdoar os pecados ou que ele seja curado? Antes, Jesus quer nos perdoar. O mais importante é a vida eterna. Ninguém alcança a vida eterna sem ser perdoado
e restaurado por este Senhor. Então, nós precisamos ter a esperança para os convertidos, para aqueles que se convertem, para os que voltam para o Senhor, há esperança. Precisamos buscar essa esperança. O crescimento dos convertidos, né? Aquele que está convertido, que volta para o Senhor, ele cura, ele restaura, para que tenha crescimento espiritual, né? O estado final dos convertidos, daqueles que se voltam para o Senhor, ele diz, a sua glória será como a da oliveira. Será bênção na vida de outras pessoas, né? Deus deseja realizar isso em sua vida, né? Deus deseja realizar isso na sua vida, a virada para o futuro. Compreenda isso. Guarde isso no seu coração, essa palavra no seu coração. De que maneira Deus quer te abençoar. Em primeiro lugar, você se volte para Ele com oração genuína, pura, com arrependimento. Então Ele vai curar, arrancar este pecado, esse câncer, esta lepra. Aí então Ele começa a restaurar, preparar para que venha dar frutos para a glória dEle. Eu quero orar por você. Quero orar por você que de repente está tão ansioso por estas bênçãos do Senhor. Quantas pessoas estão sendo enganadas, correndo de um lugar para o outro, procurando a bênção, atrás de promessas. Não há possibilidade, à luz das Escrituras, de você ter todas essas bênçãos que Deus promete na palavra dele, sem antes um arrependimento genuíno. Então, a palavra de Deus, o Evangelho, leva a pessoa, em primeiro lugar, a se arrepender. E não primeiro ser abençoada para depois se arrepender. Você precisa de primeiro se arrepender, para depois, então, vivenciar as promessas de Deus na sua vida. Eu quero orar para você, para que tenha esse entendimento, para que você possa buscar dessa maneira. Passe a buscar desta maneira, com sacrifícios dos lábios puros, com sacrifício daquilo que procede da semente que está no coração, a palavra de Deus. Que busque desta maneira. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Obrigado por nos trazer essa orientação. De que maneira possamos ser abençoados. O Senhor deseja que saibamos como o Senhor quer realizar isso em nossas vidas. Precisamos de ter essa compreensão, esse entendimento, para desfrutarmos das tuas promessas nas nossas vidas. Quantas pessoas estão passando neste momento por lutas, por dificuldades. Quantas pessoas estão ansiosas, desejosas de serem abençoadas e estão sendo enganadas, buscando de porta em porta. Talvez já estão até desanimadas, não sabem mais o que fazer. Mas nesta noite, o Senhor enviou a tua palavra por meio do teu Espírito para orientá-las, para fortalecê-las, para que haja uma compreensão de que maneira o Senhor deseja abençoá-las. Não apenas isso, que elas sejam um canal de bênção na vida de outras pessoas, porque essa é a sua vontade. Te peço, Senhor, que neste coração, esse coração tão aflito, tão ansioso, tenha esse entendimento, que passe a buscar pela orientação da tua palavra, sendo orientada pelo Senhor, porque o Senhor deixou para nós a orientação. O Senhor nos deu o livre-arbítrio para escolhermos a vida ou a maldição. Mas o Senhor ainda orienta, escolha, pois, a vida para que viva. E a vida está na tua palavra. Aquele que obedece a tua palavra tem vida. E aquele que tem vida produz frutos para a glória do teu santo nome. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que haja compreensão, discernimento em cada coração. E não apenas isso, que passem a ter o desejo de colocar em prática tudo quanto estão ouvindo, para que então seu nome seja glorificado. Abençoa os que estão enfermos. Abençoa, meu Deus, eu te peço e fortalece os que se encontram fracos. Levanta, Senhor, aqueles que estão prostrados pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra tem poder para isso. Tua palavra não volta vazia, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, que vidas sejam poderosamente abençoadas. Abençoa o lar desta pessoa que ouve esta mensagem. Abençoa a vida dela espiritual, abençoa a vida material, de maneira que ela possa compreender que tudo vem de ti e que as bênçãos do Senhor são inesgotáveis. Que haja essa compreensão. Te agradeço, a Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.